Ilustres personalidades da cidade do Nome de Deus. Origens, traços, identidade. Cultura, formas de estar. Oriente e Ocidente. Pertença, convergência, raízes. Partilha, intercâmbio. Pontes. Conta-me. José Maria Pereira Coutinho. Bem-vindo ao Conta-me. Nasceu em Macau a 22 de julho de 1957, no seio de uma família católica de Goa, Índia. Pereira Coutinho, como é que foi a sua infância? Excelente. É uma infância, de facto, em alguns aspectos algo atribulado, porque apanhamos 1, 2, 3 de 1966. E naquela altura as pessoas de Macau passaram momentos difíceis, como todos nós sabemos pela história. Mas eu, felizmente, estava internado no Seminário São José e, em termos de alimentos, nada nos faltou naquela altura, na medida em que éramos bem servidos em termos de educação, saúde, alimentação e ensino. Portanto, tivemos como professores padres, nomeadamente o Manel Teixeira, o padre Júlio Massa, Cláudio Ló, por aí, só para mencionar alguns. Mas foi uma infância que mais me marcou hoje, porque são os princípios basilares da educação cristã obtida no seminário que me fez moldar em alguma parte na defesa dos direitos fundamentais, por exemplo, cá em Macau, nomeadamente neste momento a atividade que exerço como deputado desde 2005. O seu pai, Basílio Câncio Coutinho, foi chefe da polícia de Macau, faleceu bastante cedo. Foi uma grande perda para a família, não foi? Exato. Ele era o ganha-pão da família. Minha mãe era doméstica e numa das viagens, aliás, salvo ver, foi a primeira viagem que eu fiz a Goa, ele infelizmente faleceu na cidade de Margão, depois de estar hospitalizado quase um mês. Não conseguiu resistir e de um dia para o outro, e como naquela altura estava a estudar cá em Macau, nós três, portanto tenho um irmão e uma irmã, ficamos órfãos do pai. Não foi fácil e tive que, como filho primogênito, tomar a decisão de acabar imediatamente o ensino secundário e complementar e começar a trabalhar para sustentar a família, porque a pensão de sobrevivência da minha mãe não dava para manter uma família em condições mínimas de sobrevivência. Mas a sorte, como eu há pouco acabei de referir, eu estava internado no seminário, o que era grátis, ou seja, tanto a estadia como o ensino, como tudo o resto foi grátis. E é isso que eu ainda hoje reconheço e, de alguma forma, é uma situação de retribuição daquilo que eu consegui, na altura, ter uma educação de qualidade e gratuita, poder também, hoje em dia, contribuir de alguma forma para a sociedade. É curioso, o seu pai, que já estava aqui há tantos anos, na primeira viagem que vai de volta à Terra, acaba por ficar lá. Ele tinha esse desejo de voltar para as suas raízes? Tinha. Ele, por acaso, daquilo que me lembro da infância, desde que ele decidiu aposentar-se, e mesmo antes, fazia planos para construir uma vida em Goa. Nós tínhamos propriedades, aliás, propriedades significa terrenos que precisavam de ser geridos
pela família. E o meu pai também era o filho primogênito e era aquele que tinha a responsabilidade de tomar conta das ditas propriedades, que estavam a começar a ficar abandonadas porque as duas outras irmãs também não tinham interesse naquilo. E o meu pai fazia planos, só que é como se diz, os homens fazem os planos, mas Deus tem as suas contas. E pouco depois de chegar a Goa, infelizmente não conseguiu concretizar esses planos, mas a minha mãe, sendo uma senhora doméstica sem ser bem instruída, só tinha escola primária, lá conseguiu tomar conta de alguma coisa, e neste momento é o meu irmão Vicente que está mais ligado a Goa e que acompanha a situação. Sua mãe, Maria Ida Lourdinha Julieta Pereira Coutinho, é vista em Macau, ainda hoje muita gente fala dela, uma lutadora, muito admirada localmente, sobretudo pelas senhoras da época. Tenho uma grande admiração por ela, não tem, Pereira Coutinho? Sem ela eu não seria aquilo que eu sou hoje, porque logo depois do falecimento do meu pai, foi ela que nos sustentou com a magra pensão de sobrevivência, que era, salvo erro, umas 300 patacas. E disso, a gratidão que nós, como irmãos, temos é que ela, nos últimos anos de vida, sabe que ela faleceu durante o Covid, mas morreu com uma idade bastante avançada e esteve sempre a viver comigo, e nunca lhe faltou nada nos últimos 20 anos da sua vida. Era também uma forma de ela ter também alguma alegria e alguma comunidade em termos de vivência em Macau, mas ela sacrificou muito por nós, e não há dúvidas que a educação rígida que ela implementava em casa, no sentido de que tudo devia ser à medida espartana, entre aspas, serviu também para nos moldar em termos de caráter, a forma como nós deparamos com certas situações da vida, e poder ajudar o outro é uma forma de contribuir e retribuir aquilo que nós conseguimos, nomeadamente a Igreja Católica, através do Seminário São José, que nos ajudou muito e que ainda hoje em dia prezo em dizer que tive a minha educação como seminarista internado no Seminário São José. A sua história, a sua entrada no Seminário de São José é curiosa e eu não resisto aqui a partilhá-la com os nossos ouvintes e telespectadores. Na altura, o Pereira Coutinho tinha um cabelo muito particular, muito sui generis. Ora era ondulado, ora era encaracolado, ora era encarapinhado. As pessoas dizem, mas que cabelo é este? Como é que é possível? E há um dia que a sua mãe transforma aquele cabelo enorme, lindíssimo, num cabelo de menina. O pai, perante aquilo, ficou ofendidíssimo e diz, agora vai estudar no Seminário de São José, no internato, que é para aprenderes a lição que tu és um homem. É verdade esta história? A minha mãe enfeitava-me muito, porque se calhar, e parece-me que é quase uma certeza absoluta, eles pretendiam ter uma menina na família. Portanto, depois de eu, apareceu também um rapaz, que é o Vicente. Exato. E os meus primeiros 7 anos, antes da minha irmã ter aparecido, a minha mãe sempre me transformou em menina, com saias, ou cabelos ondulados. Até tenho várias fotografias, uma delas que até disponibilizei para si. Eu achava engraçado, não é? Mas o meu pai é que não era por esta onda. E, de facto, o facto de ter entrado no seminário foi talvez mais por necessidade, porque não havia condições de uma família poder sustentar 4 pessoas, principalmente na altura em que eu já estava crescido, tinha cerca de 14,
13 a 14 anos quando meu pai faleceu, salvo erro, essa altura. E a minha entrada no seminário ajudou na parte financeira, mas também contribuiu para moldar, como há pouco referi, aquela educação que tinha também por base o latim, e também a religiosidade com que nos moldou em termos de personalidade e em termos linguísticos também, porque quem domina o latim, o português, o inglês e o francês ajudam também a perceber, e também criou-se aquele hábito de leitura, o que também foi importante para poder ainda hoje em dia ter o gosto de sempre que possível ler alguma coisa. Podemos dizer que se o seminário não tivesse entrado na sua vida, ou Pereira Coutinho não tivesse ido para o seminário, não seria a pessoa que é hoje em termos de educação, de formação, de Exato. background? Sem margem de dúvidas, muito daquilo que nos colmatou como pessoa foi de facto aquela educação que nós tivemos. Rapidamente, em 2 segundos, nós tínhamos missa todos os dias. Levantávamos às 6 da manhã, dormíamos todos num grande uma espécie de anfiteatro em camas de lona, e éramos chamados logo de manhã, pelas 6 da manhã, com uma salva de palmas dos padres que iam circulando entre as camas dos seminaristas, e íamos todos para a casa de banho, que tinham cerca de 30, 40 sanitários, e todos nós escovávamos, fazíamos as necessidades necessárias e depois de vestidos íamos celebrar a missa, e só depois da missa é que começavam as aulas. Portanto, aquilo era uma vida bastante regrada, que ajudou-nos a ter alguma disciplina na vida. E isto continua por aí fora, e em questão de entre ajuda entre nós, porque nós éramos os mais jovens, porque nós tínhamos outros com idade superior, porque isto já estavam a ser preparados para serem enviados para Roma para tirar curso de teologia, para depois serem ordenados como padres. Mas o caminho acabou por ser outro. Nessa altura, um dos seus hobbies e grandes prazeres era jogar hóquei em campo. Chegou a ser, em 1977, fazer parte da seleção de Macau, a seleção nacional de hóquei em campo, nos júniores. De facto, o hóquei em campo para si era, apesar do Pereira Coutinho ser já um grande atleta, mas era o seu grande hobby, o seu grande prazer. Era, naquela altura... no campo do Tape-Seac, não era? Era no campo do Tape-Seac, exatamente. O hóquei em campo teve melhores dias. Houve jogadores cá em Macau que representaram a seleção de Portugal em hóquei em campo, e nós, seguindo os caminhos dos nossos colegas mais graúdos, também dedicávamos ao futebol e ao hóquei. Tínhamos o futebol de salão, o futebol de 11 e depois também o hóquei em campo. O hóquei em campo era uma modalidade bastante agressiva, nomeadamente tínhamos o stick e a bola, e exigia reflexos rápidos, sentidos de colocação para evitar sermos atingidos pela esticada ou pela bola. Mas uma vez ganhando gosto pela modalidade, dificilmente se deixa de o praticar. E uma das nossas digressões foi em Kuala Lumpur, no Campeonato Mundial de Juniores de Hóquei em Campo, da qual hoje ainda temos gratas recordações do convívio que nós tivemos com as outras equipas internacionais. Chega a hora de ir para a universidade e escolhe Direito e vai cursar aqui na Universidade de Macau. De facto, nunca tive a oportunidade de poder ir a Lisboa, porque, como sabe, não havia condições financeiras para poder frequentar um curso em Lisboa. Naquela altura, a administração portuguesa não tinha aquelas bolsas, nem os apoios que nós temos hoje em dia para os estudantes em Macau.
e não era fácil rumar para tão longe sem o apoio financeiro da família, que naquela altura era impossível. Logo na primeira oportunidade, após o aparecimento da Universidade da Ásia Oriental e depois da Universidade de Macau, o governo de Macau começou a formar quadros locais, e uma das boas situações que me permitiram frequentar o curso de Direito foi poder frequentar a tempo inteiro o curso de Direito em 1992. Salvo erro, fui o terceiro curso de Direito em Macau. Eram professores provenientes da Universidade de Coimbra, e foi um curso gratuito. Portanto, eu tive 5 anos de Direito. Na altura era possível ausentar-se dos serviços da parte da tarde. Tinha também 2 dias de dispensa para exames das cadeiras, quer anuais, quer semestrais, e isto ajudou-nos muito a preparar o desafio que era o estabelecimento da RAIEM em 99. Portanto, e para além dessa situação, também tivemos a oportunidade de ir a Pequim para a aprendizagem do mandarim, que nos está a ajudar bastante agora, neste momento, na medida em que um dos benefícios que a administração portuguesa fez cá em Macau foi, de facto, o curso universitário de Direito e a aprendizagem do mandarim. O facto de se ter formado em Direito e de se ter tornado jurista foi extremamente importante na sua carreira política. É verdade. A carreira política apareceu de paraquedas, nunca estava nos planos, e era funcionário público, lidava com direitos de propriedade intelectual, chefiava esse departamento, e depois, após o estabelecimento da RAIEM, fui chamado para liderar um projeto interessante que era a arbitragem voluntária no Centro de Arbitragens Voluntárias do World Trade Center de Macau. E é assim que, na altura, tinha como colega da escola a Rita Santos, que estava envolvida muito desde os anos 80 na Associação de Trabalhadores de Função Pública. Ela, depois da RAIEM, chamou-me um dia a dizer que tínhamos que levantar esta associação, porque a associação estava de rastro, moribunda, sem receitas financeiras, e precisava de pessoas para levar avante com o projeto de dinamizar a associação. E aceitei o desafio, não percebendo na altura a responsabilidade que tinha que assumir. Pensava que é uma associação como qualquer outras que existem aqui em Macau, que é dos comes e bebes. Exato. Aliás, Macau tem o recorde mundial de associações, como deve saber. O Pereira Coutinho, na época, para se tornar deputado, teve que deixar a função pública. Não é. Nunca deixei a função pública. Aliás, a lei permitia, ao invés de Hong Kong, em Hong Kong, exatamente, em Hong Kong, não se pode ser deputado da Assembleia Legislativa de Hong Kong sendo funcionário público. Mas em Macau a lei permitia. É uma outra das coisas que a administração portuguesa deixou, ficaria a Comissão de Serviços suspensa. E foi assim que em 2001, quando nós decidimos avançar com uma lista independente, falhamos por 400 votos, porque muitos dos nossos associados da associação não estavam registados, ou seja, não estavam recenseados. Por que nós avançamos com o projeto para a Assembleia? Porque chegamos à conclusão que não havia uma voz representativa dos interesses da comunidade portuguesa, macaense e dos trabalhadores da função pública. E o facto de nós dedicarmos a tempo inteiro o trabalho de apoio e solidariedade para as questões sociais ajudou-nos muito para que as pessoas nos confiassem de que, de facto, valeria a pena ter essa pessoa na Assembleia Legislativa. E conseguimos
Em 2001 tivemos 4.500 votos, falhamos por 400 votos para poder ter o assento na Assembleia Legislativa. Imediatamente, em 2001. Em 2005 duplicamos. Exato. Tivemos 9.000 e tal votos. Exato. O que demonstra que o trabalho nos bastidores do grupo funcionou. É nessa altura, em desde 2005, essa altura, que se torna deputado à Assembleia Legislativa. Exatamente. Nós temos quase o sufrágio direto. Sufrágio direto. Se um dia me aposentar, vai ser difícil um outro português poder fazer esse trabalho, porque não é fácil hoje em dia, sermos nós, portugueses, numericamente muito inferiores ao resto da comunidade, podemos ter uma voz. Para mim é uma grande satisfação hoje em dia, não é? Estar na Assembleia, exprimir-me nas intervenções antes da ordem do dia em português. Em português. Sempre. Nunca falhei uma única intervenção antes da ordem do dia que tivesse sido feita em chinês. Nunca. Desde 2005 até a presente data foi sempre as intervenções. Como sabe, as intervenções antes da ordem do dia são extremamente importantes porque são declarações políticas sobre a sociedade, sobre assuntos que têm a ver com a comunidade. Por exemplo, daqui a 2 dias vou intervir outra vez em português sobre a temática dos portugueses poderem transpor as fronteiras sem necessidades burocráticas de apresentar os passaportes. O que nós queremos é que hajam facilidades de transpor. Há muita gente portuguesa que hoje em dia que está a comprar casa em Anjin, nomeado novo bairro de Anjin, mas todos os dias tem um grande problema de transpor as fronteiras com o passaporte para frente, passaporte para trás. Há pessoas idosas, há deficientes, há estudantes que andam de um lado para o outro, e há também empresários portugueses que têm negócios na Ilha da Montanha e que precisam de passar a fronteira, quer a pé, quer de carro. Neste momento de carro é impossível porque tem que descer do carro, fazer a passagem transfronteiriça individualmente, e isto é uma das questões que eu vou levantar estou a adiantar já. Acha que isso vai resolver? Acho que sim. Acho que há uma grande vontade da República da China de que a Ilha Montanha seja mais conotada com Macau, e Macau aproveite o espaço da Ilha da Montanha para que de facto possa desenvolver ainda mais. Acredito plenamente no princípio um país, 2 sistemas. A lei básica vai vigorar até 2049, os direitos fundamentais são respeitados. Veja-se que eu posso exprimir, e nunca tive qualquer tipo de pressão ou qualquer forma de tentar fazer com que nós não tenhamos a liberdade de exprimir aquilo que melhor entendemos dentro da Assembleia Legislativa, e como também nos jornais. Aliás, muitas vezes somos criticados por nós próprios portugueses, por eu ser bastante acutilante nas formas como a gente exprime cá em Macau, e pedem para que abrande um bocadinho mais, porque não é necessário hoje em dia ser assim tão expressivo na formulação e na crítica que a gente faz. Mas a sua ótica vezes. É necessário, não é? Como? Na sua ótica é necessário. É necessário porque nós fomos formados de uma forma muito pragmática. Não temos discursos bonitos, porque o tempo é limitado e nós temos que resolver os problemas. E é assim que o nosso gabinete de atendimento dos cidadãos é super ocupado com casos, e neste momento estamos bastante satisfeitos porque os grandes problemas sociais que afligem a comunidade em Macau vêm nos parar nas nossas mãos, como a miúda de 4 meses que morreu num infantário, como também os problemas de abuso de poder por parte das entidades patronais, como por exemplo os idosos não terem trabalho. A partir dos 60 anos já não conseguem trabalho, mas hoje em dia, como sabe, as pessoas estão sãs e sadias, e a longevidade é grande, e as pessoas precisam de trabalho para poder sobreviver em Macau. O custo de vida é extremamente elevado. Portanto, nós temos muito trabalho e cada vez mais trabalho, e os nossos secretários, não é? Muitos deles são extremamente atentos e tentam ajudar a resolver esses problemas, principalmente na área social. Exato. 18 anos,
ao longo destes 18 anos, a Assembleia, muitos desafios. Muitos e cada vez mais complexos devido à forma como a sociedade evoluiu. Os jovens de outrora já não são os jovens de hoje. Os jovens de hoje têm acesso à informação, aos telemóveis, aos iPads, que nós não tínhamos no passado. A situação complicou-se muito, não é fácil encontrar emprego, o fosso entre os ricos e os pobres está-se a aumentar e nós, como deputados, temos que estar atentos a essas situações e tentar ser bastante críticos relativamente às situações em que se exige mais responsabilidade, mais celeridade na resolução dos problemas. Em 2001 criou a lista Nova Esperança. É verdade. Ainda é nova essa esperança? É Nova Esperança. Enquanto não morrermos, sempre há Nova Esperança. Sabe que essa lista Nova Esperança foi utilizada ainda recentemente nas eleições distritais de Hong Kong. Utilizaram também Nova Esperança. Exato. Não os conheço, né? Mas, pelos vistos, esperança é aquilo que nunca nos pode esmorecer, porque é da esperança que nós conseguimos concretizar os nossos sonhos. Podemos dizer que é o único deputado português, macaense, luso, descendente, também tem pela parte do seu avô, sobretudo, não é? Que foi eleito na Assembleia Legislativa, como eu disse, por sufrágio direto. No hemiciclo, algumas das suas intervenções são muito acutilantes. Aliás, é considerado um dos mais incómodos deputados, tendo levantado algumas questões sensíveis ao longo destes anos. Pereira Coutinho, já sofreu represálias ou avisos devido a essa sua postura? Boa pergunta. Por acaso, eu sofro sempre pressões por parte da Rita Santos e dos meus colegas da Associação de Trabalhadores de Função Pública quando deixo passar alguns dos assuntos que eles consideram pertinentes. Fora disso, nunca tive qualquer problema com qualquer secretário, com qualquer chefe executivo que tivesse chegado perante os meus colegas ou a minha pessoa e dito que não gosto da sua maneira de ser e tal. Nunca tive qualquer pressão, nunca tive nenhuma chamada de atenção, como se diz, sobre qualquer problema. E sinto-me bastante feliz e devo dizer que a liberdade de expressão, a forma interventiva como nós deputados damos o exemplo aos outros deputados de que podem ser mais agressivos na palavra, podem dizer exatamente aquilo que eles pensam, que não há problemas. E eu devo dizer que muitos seguem as nossas pegadas mesmo, aproveitam as deixas que nós fazemos dentro do hemiciclo, chamando a atenção sobre questões que são importantes, desde que sejam do interesse generalizado da sociedade. Devo dizer também que um dos princípios basilares é nunca fazer qualquer coisa em benefício próprio ou da sua família ou dos seus amigos mais chegados. E isto não pode falhar. É a regra básica para que possamos continuar a servir a população de Macau e granjear a confiança que não é fácil, porque a confiança não se compra e a confiança só se consegue ao longo de muito tempo, porque estarmos numa sociedade, sermos portugueses e garantir a confiança de uma grande maioria da nossa comunidade chinesa não é fácil, exige muito sacrifício, muito rigor e muito trabalho no dia a dia. É com esse trabalho que responde às vozes críticas ao seu estilo, digamos, de fazer oposição. Tem que ter vozes críticas e nós todos os dias somos chamados à atenção, somos criticados e isso é bom para ajudar a melhorar a prestação do nosso trabalho, quer na Assembleia, quer mais no grosso do trabalho na nossa associação, que é neste momento uma das maiores associações de matriz portuguesa em Macau. Exato. Nós, quando pegamos na zona, só tínhamos cerca de 1.000 associados. Hoje já estamos a caminho dos 19.000 associados com cotizações pagas, o que significa que as pessoas aderem à associação, embora a cota seja mínima, nomeadamente 30 patacas por mês, 360 patacas por ano.
mas isto contribui de alguma forma à aderência, porque nada é gratuito no mundo. A pessoa precisa pagar alguma coisa para dizer que tem um sinal de pertença, de que eu sou sócio, eu pago as cotas, mas também exijo responsabilidades, exijo serviço da associação. Certo. E é isso que nós temos que prestar contas sempre perante as Assembleias Gerais e perante também a festa de Natal, como sabe, que congrega milhares de pessoas, e somos sempre criticados por não pôr mais mesas para poder meter mais pessoas lá. Exato. Mas os espaços não são suficientes. Não são suficientes. O Pereira Coutinho, sente-se de alguma forma injustiçado quando dizem que o seu estilo é demagogo, populista? Eu respeito todas as opiniões que as pessoas dizem, mas como há pouco referi, quando nós chegamos à conclusão que no final do dia a maioria das pessoas concordam com a nossa forma de estar, significa que as coisas estão bem feitas. É como um jogo de futebol, estás numa equipa, tens o treinador, ganhas os jogos, a maioria da população, das pessoas que vão aos estádios concordam com a forma de estar, e é preciso jogar bem para ganhar os jogos. E eu faço isso, sendo deputado, gosto de ganhar eleições. Nunca perdi uma única. Isto significa que temos estado a trabalhar bem, mas exige também muito mais trabalho, porque exige o dobro de trabalho. Não podemos, com isto, ficar à sombra da bananeira, dizer que já está tudo feito e não há mais nada a fazer. É preciso fazer mais, bem e melhor. O seu papel na Assembleia Legislativa é para a comunidade portuguesa fundamental? Não é só para a comunidade portuguesa, mas também todas as comunidades de Macau. Nós na ATFM temos sócios chineses, na sua maioria, porque em termos numéricos nós portugueses somos poucos. Depois temos portugueses, temos tailandeses, temos filipinos. Sabe que tem muitos filipinos com bilhete de identidade residente de Macau e com filhos já na sociedade, a trabalhar em diversas profissões. Portanto, não podemos discriminar. A minha grande satisfação é podermos falar várias línguas no mesmo momento com várias pessoas. Portanto, falamos português, inglês, chinês e mandarim, e temos cada vez mais novos imigrantes que vêm da China e ao abrigo dos vistos de uma única via, ou seja, eles conseguem obter residência em Macau e eles gostam de estar connosco, mas como são do norte da China, não falam cantonense, falam mandarim e podemos falar também em mandarim com ele, e é assim que nós congregamos. Temos, para sermos bons e sermos aceitos na comunidade, temos de estar entrosados. E isto é um dos grandes males que algumas associações de matriz portuguesa ainda não fizeram o seu papel de estar entrosados na comunidade chinesa, no grosso da comunidade brasileira, para poder também dizer a eles que nós estamos dispostos a ajudar e a servir e a contribuir para o bem-estar social de Macau, e desta forma eles consideram nós úteis para a sociedade em geral. É presidente da direção da Associação dos Trabalhadores de Função Pública, que é, aliás, considerada a maior organização de defesa dos interesses dos funcionários públicos de Macau. Há uma relevância ao seu papel nesta área de ação muito particular, não há? Temos, por exemplo, a questão dos direitos fundamentais dos trabalhadores, nomeadamente o não despedimento sem justa causa. É inaceitável que hoje em dia se despeça trabalhadores que não cometeram nenhum erro dentro no seu trabalho, mas que são despedidos por outras razões, com base no pagamento das compensações. Exato. Eu acho que isto é inaceitável. Nós temos batido por uma lei sindical, nós temos batido pela negociação coletiva, achamos que hoje em dia já não há diferenças entre a função pública e a função privada.
todos, na sua grande maioria dos trabalhadores, hoje em dia não têm pensões de aposentação, são regidos pelo regime de previdência, o que faz com que depois de 65 anos de idade tenham que continuar a trabalhar para poder sobreviver, porque a bolada que eles recebem praticamente em espaço de 2, 3 anos já não têm reservas financeiras. Isto faz com que obrigue a eles a trabalhar. A longevidade é grande. Uma pessoa a partir dos 65 anos tem uma taxa de longevidade até os 85, 87. Portanto, durante esses 20 anos, ele não vai conseguir sobreviver com uma bolada de dinheiro, porque o dinheiro hoje em dia, com a inflação e o custo de vida, nada faz com que eles de facto tenho que voltar a trabalhar. Somente as pensões e aposentações que o governo decidiu extinguir em 2007 fez com que, de facto, muitos trabalhadores da função pública sejam equiparados à privada. E foi isso que a gente alterou os estatutos da Associação de Trabalhadores de Função Pública, permitindo que trabalhadores da concessionária, ao abrigo do direito privado, também venham ter a nossa associação para pedir o apoio. Portanto, nós servimos muita gente. Em consonância com as suas posições, sobretudo na Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau, uma das suas propostas e políticas é a utilização do português na administração pública. Há vozes dissonantes face a essa sua posição, não? Não há. Não há vozes dissonantes dentro da Assembleia e também cá fora nunca vi alguém criticar o uso da língua portuguesa. Pelo contrário, cada vez há mais falantes da língua portuguesa, mas de etnia chinesa, que criticam o facto de muitos serviços públicos não estarem a utilizar a documentação simultânea nas duas línguas oficiais. Portanto, nós temos, por exemplo, neste momento, várias páginas eletrónicas de serviços públicos em que o conteúdo, embora na página principal esteja em português, chinês e inglês, mas no fundo quando se vai para os conteúdos, quando se carrega na tecla para ir ver os conteúdos, na página em português os conteúdos estão todos em chinês e inglês. E isto é uma das responsabilidades que os conselheiros da comunidade portuguesa, nomeadamente e recentemente eleita, vão ter o trabalho de alertar, chamar a atenção para que esses serviços públicos têm a obrigação e a responsabilidade de pôr tudo em ordem, porque embora nós sejamos uma minoria, mas também temos de ter o direito e o acesso à informação. Dou-lhe, por exemplo, a página do Instituto de Assuntos Municipais, tem uma página de segurança alimentar, sabe que a segurança alimentar é fundamental, independentemente da sua nacionalidade e da sua residência. Portanto, para que os não falantes e que não compreendem a língua chinesa, as informações constantes na página de segurança alimentar devem estar em português, o que não acontece neste momento e que os conselheiros já fizeram chegar a autoridades competentes, alertando para o facto de que esses dados devem também estar em português. Foi também conselheiro das comunidades portuguesas durante 2 décadas. É verdade. Papel fundamental. Pois, é também outro papel que naquela altura assumi. Foi, de facto, um desafio, porque naquela altura, em 2003, logo após o estabelecimento da RAEM, decidiram eleger os conselheiros da comunidade portuguesa, representando a China e a Oceania, a Grande Austrália e a República da China, incluindo Japão, Singapura, Tailândia. E naquela altura havia umas 3 listas, nós éramos 4 listas, e foi realmente muito estimulante, desafiante, haver 4 listas de associações portuguesas a concorrer por 3 lugares de conselheiros da comunidade. E eu liderava uma lista, conseguimos os 3 lugares de conselheiros, e desde aquela altura nunca mais apareceu uma outra lista a concorrer connosco. Exato. E é por isso que uma das críticas... Ficou até 2021. Entretanto, decide deixar esse cargo. Porquê? Sabe porquê? Porque a Rita Santos aposentou-se do Fórum. E ela começou a ter mais tempo. E ela, um dia, logo depois de aposentar do Fórum, disse que queria estar mais envolvida no Conselho das Comunidades. Aliás, ela foi número 2 da minha lista em 2003, ou salvo erro nesses anos, mas depois, como teve que assumir o cargo de coordenadora do Fórum entre a China e os países de língua portuguesa, ela abandonou o cargo. Abandonou o cargo porque não tinha tempo para poder estar envolvida nos trabalhos
do Conselho das Comunidades. E logo depois de ela ter aposentado, ela reuniu-se com os membros, né, da direção da ATFM, que é o núcleo duro para todas as atividades, quer do Conselho, quer da Assembleia Legislativa, e eles todos concordaram que ela era a pessoa mais bem preparada para liderar o processo do Conselho das Comunidades Portuguesas, e ela fez um grande trabalho, tem estado muito ativa. Aliás, ela desloca-se muito mais vezes somadas do que eu por ano a Portugal. Ela tem uma grande dedicação, tem um grande amor à camisola, ela gosta de estar com os políticos portugueses, tem das melhores relações com os líderes de todos os partidos, desde a esquerda para a direita e para o centro. Portanto, conhece tudo e está bem lançada, e acredito que o trabalho que ela vai fazer nos próximos 3 anos vai ser muito benéfico para a comunidade portuguesa em Macau. Sem dúvidas. No seu currículo contabilizei 157 cargos associativos, quase todos como presidente honorário. É verdade. Deve ser o recorde mundial. Não, de cargos. já não são 150. Sabe que aquilo não está atualizado. Neste momento posso garantir que são mais de 200 cargos. Como é que consegue dar resposta a todos os pedidos, as solicitações? Não é preciso fazer nada. Os cargos honoríficos são só de nome. Mas é solicitado para... Sim, todas são solicitadas. Não há não há um único cargo honorífico que eu tenha pedido. Certo. Nunca faço pedidos. Todos os pedidos que nós fazemos aos governantes são em prol dos mais desfavorecidos, dos mais necessitados. Para nós é uma honra, porque são eles que nos pedem para ser o presidente honorário de uma determinada associação. Exato. E para nós é uma honra estar envolvidos, porque nós não envolvemos ou precipitamos em estar envolvidos numa determinada associação. São eles que nos convidam para estar à frente de uma associação como cargo honorífico. E de facto, cada vez mais. E somados, eu e a Rita, anda à volta de mais de 500 associações com cargos honoríficos. É impressionante. Do que é que mais se orgulha na sua obra? Ser português e poder contribuir para a sociedade. É isso. A 9 de maio de 2014, foi eleito comendador, ou feito comendador da Ordem do Mérito pelo então presidente, se não estou em erro, nessa época, Cavaco Silva, certamente. O que representou para si este louvor? Acho que as entidades competentes em Portugal, quer o Governo, quer a Presidência da República, entenderam que a minha prestação em prol da comunidade portuguesa deveria ser reconhecida. De facto, posso dizer abertamente que cada vez que ia a Portugal, ia com uma mala cheia de pedidos para resolver os problemas de Macau, nomeadamente da Caixa Geral de Aposentações, no Ministério das Finanças, na Autoridade Tributária, no Ministério da Administração Interna, por causa dos passaportes e dos cartões de cidadãos. Portanto, eles já estavam, quer sejam os partidos à esquerda, quer à direita, que quando o Pereira Coutinho chega a Lisboa, vem com uma série de problemas para serem resolvidos. E isto ficou uma marca perante a maioria dos governantes em Portugal, de que nós não queremos nada para nós, mas estamos cá para ajudar as pessoas que residem cá em Macau e que não se deslocam a Portugal, quer por estarem com idade avançada, quer por dificuldades profissionais, quer por falta de tempo, mas nós, como ponto de ligação, queremos que esses problemas dessas pessoas sejam resolvidos atempadamente. Fiquei bastante reconhecido porque foi uma atribuição de medalha em Macau. Naquela altura o Presidente da República era o professor Cavaco Silva. Ele tinha ido a Pequim e na sua passagem a Macau decidiu vir atribuir essa medalha de mérito. Lembro-me que foi na Torre de Macau e quando subi ao palco as palmas eram tantas porque até ele, com um pouco de ar de gozo, o professor Cavaco Silva, afinal você tem mais apoiantes que eu em Portugal.
dizia ele no palco. Eu disse, não, eles estão cá para recebê-lo e para agradecer tudo aquilo que fez em prol da comunidade portuguesa em Macau. Foi assim que eu disse a ele no palco, e gostei da recepção e foi interessante, e acho que isto exige ainda mais responsabilidade por parte dos conselheiros hoje em dia, e da minha parte na Assembleia Legislativa continuarei a marcar a minha presença como português, sempre na defesa dos interesses da coletividade. E certamente também motivo de orgulho. José Maria Pereira Coutinho, obrigado por ter vindo ao Sim, Conta. pode expor.